pessoal, tudo bem? Então hoje a gente tá com mais uma convidada especial, a Rô, e a gente vai tratar de um assunto diferente, que é um bolo saudável. Por que o bolo saudável? A gente pensou, na verdade, aqui na Sweet Shop, hoje a gente não faz, mas a gente pensou no bolo saudável porque a gente tem muitos clientes que vêm perguntar pra gente, o meu marido não pode comer, tem diabetes, tem intolerância. Hoje muita gente tem restrição, né? Então é legal, hoje a gente vai dar aqui uma sugestão de um bolo que tem baixo carboidrato, é sem glúten, sem leite e dá pra vocês fazerem em casa, que é super fácil. Vamos começar com a massa então, primeiro? Eu vou deixar as meninas então prepararem essa maravilha pra vocês e quando ficar pronto, hoje eu troquei de papel patê, eu volto pra parte mais gostosa que é degustar. Mas você volta, hein? Tá. Vamos quebrando os ovos, tá então? Bom. E conta, como que você começou a ir por esse lado? Porque você amava doce. Não, amava, assim, cliente número 1 da Sweet Shop. O que eu comecei? No começo eu tive uma leve, assim, intolerância a glúten. Eu cheguei a fazer um exame de sangue, porque eu tava tendo muita distensão abdominal, e quando eu fui ver, eu tinha essa intolerância. Não sou celíaca, não é uma coisa super grave, mas é uma intolerância que tava me incomodando. Uhum. E aí eu comecei a cortar por causa disso. Bom, então eu vou bater aqui os ovos, bem rapidinho, só um pouquinho, e logo eu vou adicionar o adoçante. A gente tá usando o xilitol. E aí a gente vai bater os ovos com o adoçante até ficar um creme bem fofo. Eu bati aqui bem rápido os ovos, aí eu vou colocar o adoçante, aí sim a gente vai deixar uns 5 minutos batendo bem, velocidade máxima, até ficar um creme bem fofo e dobrar o volume. Esse é um segredinho que eu falo nos bolos de baixo carboidrato, porque deixa bem fofinho, né? Ajuda um pouco na estrutura também. Bom, finalizamos aqui, ficou um creme bem fofo. Ficou bem bonito. Aí eu vou colocar a baunilha. Aqui a gente tá usando um extrato de baunilha, mas pode ser uma essência. Eu prefiro o extrato, mas tanto faz. E o óleo de coco, ele tá derretido, lembrando que não pode estar quente. Tá, então, porque senão vira um exato. ovo, né? Omelete, né? O ovo vira então, omelete. baunilha, óleo de coco. E agora eu vou bater rapidinho numa velocidade mais baixa mesmo, só pra misturar. Tá. Bom, agora a gente vai pra parte dos secos. Eu sempre gosto de peneirar as farinhas, porque na verdade aqui a gente tá usando farinha de coco e farinha de amêndoas. E fica, né, uns pelotinhos. Exato, e a amêndoa triturada. Sim. Então, assim, não é aquela farinha super fina. Então, de fora, né? exato. Que é outra farinha, né? É importante peneirar. Vocês vão ver que vai ficar. E assim, o ideal é ser uma peneira não muito fina, porque se for muito fina, aí você vai ficar rolando aqui. Exato. E você vai fazendo o teste, então, tipo, você pega uma receita, hoje você já sabe meio de, tipo, o que representa uma farinha. Já, mas assim, eu confesso que eu afundei muito o bolo já. Normal, né? Nossa. Até com a receita Não, pronta exato. você... E até às vezes, assim, a mesma receita, sei lá, eu vou fazer em outro forno, eu vou dar uma consultoria na casa de uma pessoa. Aí o bolo começa a afundar e fica assim... Ai, não, vergonha, né? Bom, a Rô já deu consultoria na casa dos meus pais, Ó, tá vendo esses pedaços? Então, isso aqui não é legal usar na massa. Então, a gente descarta. Isso aqui, não joguem fora, porque é amêndoa pura. Então, você pode usar pra várias outras receitas. Às vezes, usar na crosta de um peixe. Agora, eu vou fazer o mesmo processo com a farinha de coco. Lembrando que eu sempre gosto, Fê, de usar a branquinha, tá? Aquela escura não fica legal no bolo. Por Não quê? dá muito certo. Desanda, E o bolo do casamento vai ser saudável? Não. O bolo do casamento vai ter com muito açúcar. Pro depois do casamento pra ressaca. Exatamente. E uma pergunta, o doce saudável pra ressaca ajuda ou... Posso falar? Eu me acostumei assim, 100%. Então, pra mim, comer um bolo desse é a mesma coisa. O meu paladar tá muito acostumado. Sim. Então, eu sou uma pessoa formiga, eu amo doce. Então, sempre que me dá uma vontade de doce, eu como... TPM. Eu gosto sempre de comer um docinho assim, mas super me satisfaz. Tipo, hoje em dia eu não preciso, assim,
do doce, do açúcar, exato. Então, pra mim, é tranquilo. Mas também, gente, eu falo que assim, equilíbrio é tudo, sabe? Com certeza. Tem certos doces que são, tipo, maravilhosos. Você tá ali com vontade, desejando, maravilhoso comer. A gente tá usando também cacau em pó. Peneira também? Vou peneirar, já estamos aqui peneirando tudo, vou peneirar o cacau. Mas você vai ver que ele nem vai sobrar, é só pra não empelotar mesmo. Tá. E outra, com o noivo que também segue a dieta, também é outra vida, né? Tipo, não, outra vida. Você conseguir seguir, Sim, tipo, até sim. Né, na sua casa nova, Sim, ter super. faz muita diferença, Muita. né? E a gente gosta das mesmas coisas, então é ótimo. E ajuda muito, Muito. E assim, as pessoas sempre falam, nossa, mas como você consegue ser tão assim focada, enfim, não comer. Eu falo, porque assim, as pessoas falam, putz, meu marido ou meu namorado só quer comer besteira, tipo sanduíche, massa, enfim. Às vezes eu falo, começo a semana falando pra ele, vamos dar uma segurada, eu tô precisando dar uma emagrecida. Ele fala, não dá. Pra mim não funciona. Assim, 90% das vezes o homem é assim. E o é. meu foi o contrário. O mal que me estimulou é? a comer mais saudável, porque eu também era uma coisa, eu comia tudo errado. Bom, agora a gente vai colocar aqui o mix de especiarias que tem aqui na Sweet Shot. Isso, aí aqui a gente já tinha esse mix que a gente faz o pão de mel e que é a mesma coisa, né? Então a gente tem aqui noz moscada, canela, cravo e gengibre. Isso. Bom, agora vamos misturar os secos aqui. Eu gosto sempre de misturar com a espátula, tá? Mesmo, aí eu já não uso mais a batedeira. A gente pode ir colocando em partes. Então, eu não costumo despejar todo seco, então eu coloco um pouquinho. Pra não dar uma murchada. Sim. Lembrando que como a gente bateu bastante os ovos com xilitol, a gente não pode mexer isso muito rápido, né? Pra não tirar o ar. Tá, deixa eu ver. É bem cremoso. A textura da massa. Por último, aqui a gente vai usar o fermento em pó. E vou dar aqui uma dica. Esse ponto da massa, ela já tá mais líquida mesmo. Isso depende muito da quantidade dos ovos, enfim. Eu deixei aqui de stand-by, o leite de amêndoas. Poderia ser leite de castanha ou outro leite vegetal. Mas eu olhando aqui, como eu já tenho experiência, eu tô vendo o ponto da massa, eu não tô vendo necessidade de usar o leite. Tá. Mas às vezes você vai usar ovos orgânicos, são muito pequenininhos. E essas duas farinhas, detalhe, principalmente a de coco, ela absorve muito líquido. Então você vai ver que quanto mais eu mexo aqui, mais a massa vai ficar consistente. Então entendi. a farinha de coco, ela absorve mesmo bastante líquido. Mas se ela ficar mais consistente, você pode ir dosando um pouquinho o leite. Agora, a gente vai untar a nossa forma. Eu vou dar uma outra dica muito importante. Como eu já tenho mais, assim, tô mais acostumada a trabalhar com esse tipo de massa, a gente vai usar essa forma aqui de coração. Eu vou untar bem com óleo de coco. Eu não costumo colocar nenhuma farinha, mas se você quiser pode colocar um pouco da de amêndoas, não tem legal, problema. Mas eu só unto mesmo com cacau? bastante óleo também, pode ser. Porque aí não fica espreguiçado também. Sim, é uma opção. E eu recomendo, que são as formas que eu costumo usar em casa e nas consultorias, aquelas de alumínio mesmo redondas, sem o furo no meio, com fundo removível. É bem mais prático. Então, assim, ela é muito prática, porque se às vezes a massa, você vai ver, quando ela sai do forno, ela fica um pouco mais, tipo, sensível, então ela pode quebrar. Então, aquela forma não tem erro, sabe? Não tem segredo. Morno e exato, exato. Não tem segredo. Você desenformou, o fundo sai e fica perfeito. Aqui você quer untar com cacau? Ou Podemos, então tá vamos. bom. E óleo de coco. Agora a gente vai fazer o brigadeiro. Eu trouxe aqui, Fê, uma receita de brigadeiro vegano. Tá. Eu tô usando leite de coco em pó, mas se você quiser usar o leite em pó tradicional ou o leite em pó sem lactose, pode, vai ficar assim, idêntico ao brigadeiro tradicional. O gosto assim, exato, cremoso. igual. Tá. Esse aqui a textura vai ficar bem boa também, mas ele tem um gosto residual de coco que é natural pelo leite de coco em pó. Tá. Mas substituindo E na não tem mesma leite quantidade. de coco sem gosto de tipo Não, bom, eu óleo nunca de coco? vi, não, Tá. eu nunca vi. Uma sugestão que eu já vi, leite de arroz em pó. Você pode fazer meio a meio, sabe? Porque só com leite de arroz eu acho que o gosto não fica muito legal. Tá. Eu pelo menos não gosto. Mas aí você faz meio de coco, meio de arroz, ou meio de coco, meio do leite sem lactose, pra não ter muito do leite sem lactose. Enfim, fica a seu critério, a quantidade é a mesma. Tá bom. Então, primeiro, eu vou colocar aqui outra coisa. O adoçante xilitol que eu tô usando aqui, eu já triturei ele no liquidificador pra ele ficar bem fininho. Se o seu for mais grosso, dá uma triturada no liquidificador. Antes.
antes de fazer o bolo, de fazer o brigadeiro pra ele ficar mais fino. É até melhor na receita. Tá? Se não, na hora de fazer o brigadeiro, você põe primeiro o xilitol, tritura um pouquinho e põe outros ingredientes. Como aqui ele já tá bem fininho, eu vou misturar tudo junto. Tá ótimo. Então, adoçante, leite de coco em pó, cacau em pó, tô usando um cacau 100%. Lembrando que hoje existem algumas marcas de chocolate em pó que não tem açúcar. Que pode ser também. Que você pode usar também, mas aí você reduz a quantidade de adoçante, tá? Na receita. Essa quantidade é para o cacau 100%. Então, água quente. É muito importante que a água seja quente, porque é água quente que vai dissolver esse leite de coco em pó, tá? É uma xícara, então. Eu vou colocar aos poucos. Eu vou pôr um pouquinho. Tá, aqui foi meia xícara, Exato. mais ou menos. Aí eu vou pôr a baunilha. Se você quiser não pôr o cacau, você tem um leite condensado de coco que fica uma delícia. E aí você pode usar também, no lugar do leite condensado em outras receitas. Exatamente. Eu amo com morango. Eu amo também. Corta. Então, fogo médio baixo. Se você deixar mais tempo aí, ele fica mais puxa-puxa. Como vai ser calda, talvez eu não deixaria tão consistente, porque quando esfria fica mais consistente ainda. Tá. Porque esse ponto aqui já tá um ponto bem Sim, ele vai continuar, né? E ele vai endurecer mais. Agora a gente vai acrescentar o chocolate derretido. Aqui eu tô usando sem açúcar, sem leite, 50%. Tá? Voltei pra melhor parte, então. Provar. Então vai, você coloque a nossa casa. Você finaliza, você Então vamos lá. Não, vai. Eu finalizo, tá, então finaliza, vai. Pronto, então agora a gente finalizou o nosso pão de mel. Tá com um cheiro, assim, uma pena que vocês não podem sentir. Não, eu tô querendo cair de boca. Vamos logo cortar esse bolo, tá? Vamos lá, vamos experimentar. A Fê chegou agora na hora certa, né? Não, responsabilidade, né? Pra elas aqui provarem. Vamos ver. Vamos lá, vamos cortar então. Bom, a hora mais esperada. Vamos lá. Primeiro a Fê, vai. Primeiro as Fês, depois eu. Não, eu acho que primeiro a convidada. Então assim, vamos ver se sua ver receita se tá foi bom, provada pra gente provar, né? Nossa, eu tô tipo babando, literalmente. E aí? Podemos? Uhum. Então vamos lá, Fê. Pode, de fato. Bom. Lembrando que aqui eu particularmente não gosto de usar muito adoçante. Pra quem tiver um paladar mais assim doce, pode aumentar um pouco a quantidade do xilitol. Todo mundo sabe que eu sou a doida do doce, mas a separação da massa com a calda dos dois ficou tipo um mix de muito texturas, harmônico. né? Não, é Muito super bom. fofinho. Sim, ele é bem fofinho. E assim, lembrando só uma coisa, muitas pessoas reclamam do xilitol na questão de digestão. Então, essa quantidade que eu usei no bolo é super ok, assim, vai ser impossível você reclamar de distensão, de dor, porque é uma quantidade menor, mas quem quiser aumentar, fica à vontade. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da nossa convidada, obrigada. Eu que amei, obrigada. Não Obrigada esquece você. de comentar, curtir, Seguir o canal, seguir todo mundo. Obrigada. Amei, viu, meninas? Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Beijos.